Pessoal, vamos lá falar um pouquinho sobre hoje o problema de otimização. Os problemas de otimização são exatamente os problemas onde a gente faz a aplicação do conceito de máximos e mínimos, onde eu quero maximizar um volume, uma área, eu quero minimizar uma área, um volume, uma produção, uma coisa onde eu quero maximizar ou minimizar alguma coisa, ou melhor. Nosso conceito estaria o quê? Quero o máximo possível, o mínimo possível. Tá? Uma área máxima, uma área mínima, volume máximo, volume mínimo. Tá, então vamos lá. No exercício eu tenho aqui, ó. Quais as dimensões de uma caixa retangular sem tampa com volume de 4 metros cúbicos, tá? Eu quero saber qual é a dimensão onde que eu tenho a menor área de superfície possível. Então, se eu tenho uma caixa retangular, eu vou fazer um desenho desse tipo aqui. Eu tenho sem tampa, significa que esse pedacinho aqui, que seria minha tampa, está vazio, ele está aberto. Então, eu tenho aqui a lateral, x e y e z, tá? São exatamente as dimensões que eu coloquei para minha caixa. Altura, comprimento e largura. Então, se eu pensar que essa lateral aqui eu tenho uma do outro lado. Se eu chamar essa lateral de 2, eu tenho uma 2 aqui do outro lado. Se eu chamar o fundo de 3, a tampa seria 3 também. Porém, no nosso caso, ele é sem tampa, tá? Da geometria, a gente tem que o volume da caixa é XYZ. Então, a área total vai ser o quê? Eu vou ter duas vezes a área desse retângulo, porque eu tenho duas laterais iguais. Então, aqui seria XZ. Tem duas vezes a área desse retângulo, que é XYZ. E tenho uma vez a área do fundo, que é XY, porque a tampa não tem. Lembrando que é sem tampa. Então, a minha função vai ficar, minha função área vai ficar duas vezes XZ, mais duas vezes YZ, mais XY. Então, meu problema de maximização tá aqui, tá? Só que no caso eu tô minimizando, meu problema de otimização é um problema de minimização, onde que eu vou estar minimizando a área correspondente ao volume, tá? Com relação ao volume. Lembrando que eu não posso ter dimensão menor que zero, então nada pode ser negativo. Em via de regra, a gente pode ter o quê? Maior é igual. Porém, nesse caso, como eu estou falando de dimensão, eu não posso ter essa igualdade. Porque se eu tiver uma dimensão aqui igual a zero, eu não tenho a caixa. Dessa equaçãozinha aqui, eu posso isolar z, que vai ficar em função de x e y, e vir substituir essas duas pontos aqui, porque no outro é x e y. Então, essas duas coordenadas têm z, eu substituo, vai ficar tudo em x e y. Então, vamos lá. Na segunda equação, eu consigo fazer essa que eu estava comentando ali em cima. Então, eu consigo tirar meu z, que ele vai ficar em função de x e y. Substituo na equação S, tá? Aqui eu posso simplificar o meu x, aqui eu simplifico o meu y. Então, aqui eu vou multiplicar, vai ficar 2 vezes 2, vai ficar 4y. 2 vezes 8y, 2 vezes 4, 8x, porque aqui eu simplifico o x, e xy, tá? Aqui, para eu fazer a derivada, para eu achar a coordenada de x e y, primeiro eu preciso achar a derivada em relação a x e em relação a y, para que eu consiga achar meu ponto crítico. Para facilitar a minha derivada, eu posso escrever 8 elevado a menos y elevado a menos 1, o mesmo com x, tá? Então, a hora que eu vou derivar em relação a x, meu 8 sobre y é constante, mas eu vou fazer esse processozinho aqui para o 8x. Então, vai ficar menos 8 x ao quadrado, porque a hora que eu derivo aqui, eu dou o tombo no menos 1. Então, vai ficar menos 8y, menos 1, menos 1, menos 2. 1 sobre y ao quadrado, ou no nosso caso, da derivada em relação a x, 1 sobre x ao quadrado. A derivada de xy em relação a x, y. Bom, vamos fazer o mesmo em relação a y. Então, agora aqui eu vou ter quem? Menos 8 sobre y ao quadrado, mais x, a hora que eu derivo y. 8 sobre y é constante. Bom, então, para eu fazer meu ponto crítico, eu vou fazer as derivadas de S em relação a x e igual a zero, tá? E a derivada de S em relação a y igual a zero. Fazendo isso, eu vou ter o que? Um sisteminha, que vai ficar menos 8 sobre x ao quadrado, mais y igual a zero, menos 8y ao quadrado,
mais x igual a zero. Que eu posso fazer a substituição? Lá, posso isolar x, y aqui e substituir aqui. Posso isolar x nessa e substituir nessa. Aí vai ficar a critério de vocês, não importa aquela que eu fizer, eu vou fazer o mesmo processo, tá? Eu vou ter que igualar a zero para achar o valor de x. Aqui me dá o valor de x. E o valor de y que eu procuro. Bom, se eu quiser, eu posso achar o mínimo aqui, tá? Para facilitar não ter fração. Aí fica a critério de vocês. Eu posso fazer isso achando o mínimo ou não, tá? Se eu fizer achando o mínimo, vai ficar aqui, menos 8 mais x ao quadrado y igual a zero. Na segunda, menos 8 mais y ao quadrado x igual a zero. Por quê? Eu acho o mínimo, depois eu multiplico por zero, vai dar zero. Então, vai ter esse sisteminha aqui. Se eu pegar a primeira, tá? Isolar a segunda, que só tem um x, ou a primeira isolar y. Então, se eu pegar, quiser isolar meu x, vai ficar quem? Mais 8, porque eu vou passar 8 do outro lado, dividido por y ao quadrado, que é o que saía daqui direto. Né? Eu pegaria esse daqui e jogaria pro lado de cá. Já sairia direto. Aí, eu venho na outra e faço a substituição. Venho nessa e faço a substituição. Então, se eu pegar aqui e substituir, vai ficar aqui menos 8 mais 8y ao quadrado, tudo ao quadrado, porque meu x é ao quadrado, vezes y. Que vai ficar, né? Menos 8 mais 8 ao quadrado, que dá 64. 8 é y ao quadrado dá y à quarta, que multiplica y, igual a zero. Aqui eu posso simplificar, vai ficar y à quarta, terceira vezes a quarta. Então, aqui eu tenho 64, y à terceira. Esse menos 8 eu posso passar do outro lado, igual a 8. Esse aqui eu posso jogar para cá. Então, vai ficar y à terceira, tá? Aqui multiplica 8, igual a 64. O meu 8 multiplica, eu jogo dividindo. Então, vai ficar y à terceira, igual a 64, dividido por 8, que é 8. Y vai ser quem? A raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Então, eu sei que meu y é 2. Bom, eu pegando agora o valor de y, eu vou voltar na minha equação, seja ele qual for que eu quiser, eu acho o valor de x. Se eu tenho y, eu acho x. Então, vamos supor, se eu voltar aqui, eu tenho menos 8, 2 ao quadrado, mais x igual a zero, que é o que eu quero. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado é 4. 8 dividido por 4, eu tenho menos 2 mais x igual a zero. Eu vou pegar esse 2, eu vou jogar para cá. Então, fica x igual a 2. Então, as coordenadas que eu estava procurando de x é igual a 2 e y é igual a 2. Então, aqui são as condições ou os valores que eu encontrei para que me dê as laterais ou as dimensões da minha caixa. Bom, lembrando que agora eu preciso fazer o quê? Achar as derivadas de segunda ordem da minha funçãozinha S. Aqui estão as de primeira ordem. Aí, eu vou achar o quê? Para eu poder verificar se o meu esse ano ele é positivo ou negativo e se a segunda derivada em relação a x também dá um valor positivo ou negativo, para que eu consiga classificar o meu ponto 2 e 2 que eu encontrei. Então, vamos lá. Segunda derivada de S em relação a x, eu vou fazer o mesmo processo. Então, vai ficar quem? Imagina que aqui eu tenha menos 8, x é menos 2. Então, eu vou dar o tombo, vai ficar positivo, 2 vezes 8, 16. X é menos 3. Em relação a x, o y é constante. Então, eu tenho aqui 16x ao cubo. Em relação a y, eu vou fazer o mesmo processo. Então, daria o quê? 16y ao cubo, x em relação a y é constante. Então, aqui eu tenho em relação a x,
que eu tenho em relação a y. As parciais mista, deriva em relação a x. A segunda, sendo que a primeira eu vou derivar em relação a y. Então, eu tenho aqui, ó, deriva em relação a y, essa parte é constante, porque eu vou derivar em relação a x, derivada de x é 1. Vou fazer o mesmo processo, invertendo, vou derivar em relação a y, sendo que a primeira eu derivei em x. Então, eu venho aqui, essa parte aqui vai ser 0, porque em relação a y, x é constante, derivada de y vale 1. Tá? Então, agora eu vou aplicar isso aqui na minha hessiana, para exatamente saber se é positivo, se é negativo, esses valores. Bom, aqui eu posso já calcular esses dois aqui, essas duas derivadas, no ponto, que é 2 e 2. Então, eu tenho 16 sobre 2 ao cubo. Então, eu tenho 16 sobre 8, que é 2. A segunda derivada também, em relação a y, também vou calcular no ponto. Eu tenho 16 dividido por 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, então eu vou ter 16 dividido por 8, que é 2. Então, a minha hessiana, tá? Que eu vou colocar, lembrando que a minha hessiana, ela é uma matriz onde eu tenho a derivada de segunda ordem em relação a x, a derivada de segunda ordem em relação a y, que estão na diagonal, a derivada de segunda ordem em relação a x e y, as duas mistas estão na diagonal secundária. Então, para eu colocar a minha hessiana no ponto 2 e 2, eu vou fazer o quê? A derivada de primeira ordem em relação a y e de segunda ordem mista, diagonal secundária. Se eu for calcular aqui, eu tenho o quê? 4 menos 1. 4 menos 1 vale 3. 3 é positiva. Então, aqui eu tenho que minha derivada de segunda ordem para 2, 2 em x é positivo. Então, na minha conclusão, eu tenho minha hessiana para 2 e 2 positiva. Segunda derivada de s no ponto 2 e 2 em relação a x é positiva. Isso me diz que, então, o meu ponto 2 e 2 é ponto de mínimo. Então, aqui eu tenho as duas coordenadas x, y, falta z. Mas lembrando lá no início que o meu z eu fiz o quê? Ele vai ser 4 dividido por xy. Então, aqui vamos calcular o meu z, que é 4 dividido por xy. Bom, o x e o y eu já calculei, então eu tenho 4, o meu y e o meu x vale 2, então aqui vai ser 4. Então, eu tenho 4 dividido por 4 vale 1. Tá? Então, as dimensões que a gente tem, x, y, z, 2, 2 e 1, onde que o volume seja mínimo possível. Então, as dimensões da caixa são x, y, z, valendo 2, 2 e 1 metro. Então, eu tenho que x vale 2 metros, y vale 2 metros e z vale 1 metro. Que vai me dar a menor área possível, cujo volume é 4 metros cúbicos.